Paz de Cristo a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos dar início a mais uma live aqui no seu canal Clodo Libertel, a porta do céu. Nós estamos falando sobre a salvação dos judeus. E também com ele a salvação dos gentios. Os judeus perderam a salvação? Perderam. Mas os judeus receberam a salvação? Recebeu, veio até eles, mas eles jogaram fora a salvação. Por isso, perderam a salvação. Mas Paulo não diz que todo Israel será salvo? É o que você pergunta e é o que está na Bíblia aqui em Romanos 11, 26. Por que Paulo diz isso aqui no versículo 26? É o que nós estamos vendo. Por que Paulo falou isso? Agora, por que os judeus perderam a salvação? É exatamente onde nós estamos meditando. Porque os judeus perderam a salvação. Mas não pode recuperar? Paulo vai falar disso aqui. Pode ser salvo ainda? Paulo vai dizer isso aqui. Só que a salvação que está preparada para os judeus agora é a mesma que está preparada para o ímpio. Os judeus agora são ímpios no que diz respeito à salvação. Nação com promessa divina. Nação com promessa do Messias vindo. Eles dispensaram. Passou, nova aliança foi afirmada, feita e estabelecida, que está vigorando e vai prevalecer até Cristo voltar, na sua primeira vinda, sua primeira e única vinda. Ele veio a primeira e nasceu da mulher. Trouxe a salvação a toda a humanidade, morreu, ressuscitou, foi para a glória, voltará a segunda vez e única vez. Primeira vez como homem, segunda vez já como santo, salvo, ou melhor, transformado, e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para arrebatar a sua igreja e, por fim, todo o planeta Terra, com tudo que está em cima dele. Então, Cristo voltará em breve. Mas alguns dizem que depois da sua vinda a ser escondida, ele vai enviar um anticristo e a besta, essa coisa toda. Esse Deus que vai vir às escondidas para buscar a igreja é o Deus de Martinho Lutero, dessa reforma aí. É o Deus desses apóstolos, desses missionários cristãos, das assembleias, da Paz e Vida, da Universal, dessas igrejas que tem aí, essas igrejas apostólicas que estão aí na terra hoje, que é o braço do Martinho Lutero, ou seja, cria do Vaticano. Essa é a igreja que se diz protestante que está aí hoje, é essa igreja que está aí. Nada a ver com o Cristo Salvador. O Cristo Salvador voltará em breve. Está chegando os dias, viu? Em breve. Mas voltará com os seus olhos bem abertos, com a sua postura de rei e a sua majestade para toda a humanidade ver. Inclusive aquele camarada lá que cravou aquela lança nele quando ele estava na cruz lá, que a água e o sangue foi jorrado. Até ele vai ver. Aqueles que os traspassaram, todos eles,
Então, você se prepare, porque esse Deus que vem às escondidas é um covardinho, um deusinho picareta. Esse deusinho aí não fala pela Bíblia, ele fala pela boca dos homens. Esse deusinho de Mamon aí, isso é um picaretinho que não vale nada, esse que vem às escondidas, tá? Tenha medo dele não, que ele é um picareta, ele não pode fazer nada. Quem pode salvar é esse que vai vir e dizer: eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim, eu sou alfa, eu sou ômega. Esse sim. Então, nós estamos meditando aqui sobre a salvação em Cristo Jesus, e os judeus dispensaram. Por que perderam? Por que dispensaram a salvação? Abram comigo aí Romanos 11. Eu vou me deter um pouco nesse versículo de número 11 aqui. Não tenho pressa para pregar, só tenho pressa para terminar, só tenho pressa para ensinar. Para que você que não sabe o dia que vai partir dessa vida possa ouvir essa palavra, se arrepender, nascer de novo e ser salvo. Sair de toda reforma, porque reforma condena e não salva. Quem salva e transforma é Jesus Cristo. Versículo de número 11, Paulo diz assim: digo, pois, tropeçaram para que caísse? É uma pergunta, né? Ele pergunta para os romanos: romanos, vocês sois gentios? O que vocês acham? Os judeus tropeçaram para que caíssem? Olha aí, ó. Aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos judeus, ou melhor, aos gentios, para incitarem aos ciúmes. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, Paulo está deixando claro aqui que se os gentios, ou melhor, que se os judeus que não aceitaram a salvação, não aceitaram o Cristo, o Messias, tropeçaram e caíram, não, eles não tropeçaram e caíram. E por que Paulo está dizendo? Romanos, vocês acham que os judeus, olha aí, olha a pergunta de Paulo. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Não tropeçou. Por que não tropeçou? Porque os judeus não aceitaram Cristo, porque não quiseram. Veio a ele. A gente tropeça em alguma coisa, é quando a gente está andando na rua, ou em qualquer lugar, ou tropeçar de qualquer uma outra forma, em palavras ou em qualquer outra forma, quando a gente não vê. A gente não está vendo o obstáculo, de repente, de frente dele, a gente se depara com ele. Isso é tropeçar. Agora, quando nós estamos vendo o obstáculo e vamos para cima dele e caímos nele, é de propósito. Não é? Por quê? Nós vacilamos, nós não vimos, nós caímos porque queremos. Esse é o problema dos judeus. Por isso os judeus ficou fora. E aí que entra o que Paulo está dizendo aqui. Ora, se a queda deles é a riqueza do mundo, judeu ou romanos, batem palmas, louvem a Deus, abram seus corações e que Cristo receba vocês salvos como o único Salvador de suas vidas. Que privilégio, não? A diminuição dos judeus, ou a promessa que os judeus tiveram e desprezaram,
isso tornou-se riqueza para toda a humanidade. Isso vem de longe. Isso não é falado só por Paulo. O que Paulo está dizendo aqui é o que já estava profetizado que os judeus iam fazer. E o fizeram. Abra aí Deuteronômio, capítulo de número 32. Deuteronômio 32. Para você ver que isso vem desde longe. A queda dos judeus vem de longe. Eles desprezaram a salvação e foi profetizado contra eles desde os dias de Moisés que eles não iriam entrar na salvação. Por quê? Porque eles iriam rejeitar o Messias. Deuteronômio, capítulo de número 32. Abram aí, por favor. O versículo de número 21. A zelo me provocaram com aquilo que não é Deus, e com os seus ídolos me provocaram a ira. Também os provocarei a zelo com aqueles que não é povo, com nação louca, despertarei a ira. Deus está dizendo aqui através do profeta, através de Moisés. A zelo, ou seja, Sião, a minha igreja, o meu povo, a minha nação, me provocou, ou me provocaram, fazendo para eles ídolos. Assim que fazia os judeus quando Cristo estava com eles. Tu não é o filho de Deus porque tu trabalha no sábado, tu não é o filho de Deus porque tu faz isso, tu não é o filho de Deus porque tu faz aquilo. Faziam com Cristo. Assim faziam nos dias de Moisés. E provocaram a ira a Deus. Aí Deus disse: eu vou provocar vocês quando meu filho vier. Vocês vão rejeitar, que eu sei que vocês vão rejeitar. Deus já sabia que eles iam rejeitar. E aí ia entrar os da velha aliança, ou melhor, os da aliança de Agar, que somos os gentios. Deus iria provocar eles, e provocou, por isso nós estamos aqui. Os judeus de forma alguma se conformam que nós sejamos salvos por Jesus Cristo. Eles queriam o Messias só para eles, esse era o problema. Só que o Messias que veio exercitando misericórdia e salvação para todas as nações. Esse é o problema dos judeus. Então, no capítulo de número, você vai abrir comigo, hein? Lá em Isaías. Vamos ver que Isaías fala também sobre os judeus. Porque os judeus teve tudo na mão, mas não sou fora. Cuidado você, crente. Tem tudo na mão e está lançando fora. Tudo que se entra na igreja evangélica hoje, que se diz ser evangélica, vocês abraçam. Mas tudo que vem de Cristo para a correção da vida de vocês, para a salvação, vocês desprezam. Vocês estão abraçando tudo na igreja que não pertence à salvação. Por exemplo, essa reforma que está aí desde muitos anos depois de Cristo, que trouxe quem? O tal do Martim Lutero. Essa reforma representa Vaticano camuflado dentro da igreja evangélica. Ela conseguiu, e eles conseguiram com essa reforma fazer o que hoje está acontecendo na igreja. Está aí o catolicismo, os ídolos, o gospel, tudo dominando dentro da igreja evangélica. A igreja evangélica hoje é lugar de vergonha, com raras exceções, mas tem exceção. Ninguém quer saber de obedecer leis e mandamento divino, só quer saber do seu próprio nariz e do seu bolso. Igrejas
evangélicas, se diz evangélicas cristãs, futuramente serão chamadas de católicas. Por quê? Porque está dentro de uma reforma. Eu ainda vejo e ouço, infelizmente, pregadores, inclusive do Adventismo, pedindo mais uma reforma, trazer uma outra reforma. Oh, por favor, pastores. Vocês de todas as igrejas evangélicas, ouça esse pedido. Não sou eu que faço, é Cristo Jesus através de mim. Não queira mais isso. Porque Ele, Jesus Cristo, não reforma. Essa reforma não pertence à salvação. Por mais que ela pareça pelo que o monge fez lá, ela não pertence à salvação divina em Cristo Jesus. Ouça, Cristo, Ele não reforma, Ele transforma. O que é transformar, queridos? É o que Paulo disse em Romanos 6. O nosso velho homem foi com Ele crucificado. É o que Cristo diz a Nicodemos em toda a Bíblia: necessário vos é nascer de novo. Ele transforma, e a palavra transformar significa fazer tudo novo. Você vê a Bíblia dizer: Cristo transforma, Cristo faz nova criatura, Cristo exige o novo nascimento, o arrependimento. A reforma já está dizendo, é uma casa velha, é sepulcro velho, é resquício de coisas velhas. Tira esses resquícios velhos dessa reforma, lança fora, devolve isso de Martim Lutero para o catolicismo, é deles. E começa tudo novo. Por favor, igreja, tudo que se faz de reforma hoje, inclusive na sociedade, no meio político, só traz ruína. Olha a reforma desde os tempos do presidente Fernando Henrique Cardoso, a reforma da Previdência. O que aconteceu com os aposentados daí para cá? Eu não sei por que tanta perseguição aos aposentados. É a forca dos aposentados, essa Previdência, esse INSS. É bênção, para depositar para eles é bênção para eles. Mas para devolver o que é do povo é uma forca, para matar de fome o aposentado. Depois, em 2019, a nova reforma que teve aí, olha como está a situação. Agora estão pedindo mais uma reforma, né? Estão querendo mais uma reforma da Previdência novamente. E querem com essa reforma desvincular o salário mínimo do salário do aposentado no que diz respeito ao aumento. Vocês querem ver miséria? Vocês querem ver desgraça? Essa reforma vai pegar, vai acontecer. E aí tu vai ver, aposentado, tu que puxa saco de Lula, de Bolsonaro, aí tu vai ver o que é miséria, o que é desgraça na tua vida e tu morrer de fome. O dinheiro entra lá. Não tem jeito dos que estão hoje trabalhando. Por isso, juventude, olha para isso. Olha o futuro de vocês, vejam isso, essas coisas, e não concordem com isso, não aceitem isso. Portanto, meus queridos, reforma não. A igreja de Cristo, não. Por favor, não. Não queira, não peça, não aceita, rejeita reforma. Reforma não, o evangelho não reforma, no evangelho não cabe reforma, igreja, não, por favor, reforma não. Então, no capítulo de número Deuteronômio aqui no 32, o texto está dizendo: me rejeitou, fizeram de mim como um palhaço, alguém que não tem nenhum valor, não inspira nada de bom. Foi isso que fizeram com o Filho de Deus. O livro do profeta Isaías, ele também fala sobre isso. Abram comigo aí. Isaías 65. Olha o que diz a Bíblia aqui. Versículo 1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam.
A um povo que não invocava o meu nome, eu disse: eis-me aqui, e eis-me aqui. Aí está. O Romanos é o que Paulo estava querendo dizer. Os judeus receberam a promessa, veio, mas eles dispensaram. Desde o princípio que eles estão dispensando o Messias, já estava profetizado sobre eles, Isaías profetizou, Isaías disse a respeito deles. Eles não quiseram. Agora, estou aqui para dizer para vocês que o Messias, o Deus Salvador, o Deus que transforma, tem prazer em vocês. Ouviu o clamor de vocês, mesmo que vocês não fossem da linhagem de Israel, mesmo que vocês não tivessem promessa, porque não tinham promessa, mas ele ouviu o clamor de vocês e foi achado por vocês. Vocês encontraram misericórdia. Ela está em Cristo Jesus, porque a riqueza dos gentios foi a queda de Israel. E Israel pode ser salvo? Pode. Abram comigo no que Paulo disse, no capítulo de número 10 da carta aos Romanos. Vamos para lá? Para Romanos outra vez. Paulo diz aqui no capítulo de número 10 de Romanos, o versículo de número 19. Mas digo isso, ou melhor, Israel não soube. Olha que Paulo está fazendo uma pergunta outra vez. Esse Paulo é uma bênção na mão do Senhor, né? Tantos acusadores, esses pastores imundos, nojentos, que acusam Paulo de tanta coisa. Mas ele diz aqui, ele faz a pergunta para Israel. Mas digo isso, ou melhor, mas digo, Israel não o soube. Israel não sabia que o Messias vinha. Olha o ponto de interrogação que Paulo fazendo. Aí ele mesmo diz assim, ó. Primeiro diz Moisés. Olha lá, Moisés em Deuteronômio 32. Que eles iriam provocando a ira a Deus, até o Messias chegar, e o Messias ia rejeitar, ou melhor, o Messias não ia abraçar a rejeição deles. Ia ignorar eles, como ignorou. Aí Paulo está dizendo aqui, ó. Mas digo, Israel não soube? Sabia sim. Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Olha aqui, ó. Ô irmãos, como é que tu quer dizer que todo Israel vai ser salvo assim, que essa nação é a nação escolhida? Pelo amor de Deus, crentes, vocês não lêem Bíblia. Esse é o problema que está acabando com a igreja na terra hoje. A falta de perseverança e de observação, e que vocês jogaram tudo por conta dessa nojenta teologia que vocês têm. Esse é o problema. Esqueceram da verdade. Paulo está dizendo, Moisés avisou, Deuteronômio, acabamos de ler o que Isaías diz. E se você for ver o Velho Testamento, está tudo assim. Os avisos, que eles trocariam o Messias. E como foi? E o que aconteceu? Paulo vai dizer aqui na carta aos Romanos 11, o que aconteceu com os gentios que foram salvos, inclusive Roma. O que Roma fez? O que Roma está fazendo? Está com o Senhor Deus de Israel? Está com Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Ou está com quem? Nós veremos isso. Quem é o Deus deles hoje? É o Messias, Jesus? Paulo avisou. Cuidado para não cair. Vocês foram alcançados. E eles estão de pé?
você vai ver se Roma está de pé. Essa mesma Roma aqui, ó, que foi alcançada pelo Evangelho, que foi alcançada pela graça, que foi alcançada pela misericórdia em Cristo Jesus, o que eles fazem hoje com o Messias. A prova está aí, nessa reforma de Martim Lutero. Aí ele diz aqui, ó: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Eles provocaram a Deus. Deus, então, como estava profetizado por Moisés, por Isaías e os profetas, ele disse: eu vou humilhar vocês porque vocês querem me humilhar. Vou tirar a bênção de vocês, vou tirar a promessa de vocês, porque vocês estão me desprezando. Desprezaram a Deus desde o princípio, não podia abraçar o Messias, com certeza. Ele diz assim, ó: com gente insensata vos provocarei a ira. Quem eram esses insensatos? Os romanos, os gentios de toda a terra, nós, eu, todos vocês, insensatos, loucos, porque aquele que não tem Cristo, que não tem esse Messias, observe isso, para Deus é como louco, bestas ruins. Não tem saída, viu, o catolicismo romano? Se o seu Deus é Maria, se o seu Deus é qualquer um outro santo, é Ogum, porque para vocês o Orixá Ogum é um santo vencedor que está aí dentro da Igreja Católica, né? Que é o São Jorge, guerreiro, não? Conheço vocês, vim de lá, passei pela macumba até chegar aqui. Portanto, não quero perder tempo com vocês. Quero pregar o Evangelho e mostrar ao mundo que vocês vai cair no fogo como vai cair os judeus que desprezaram o Messias. Aí ele diz aqui, ó, o 20. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Os gentios nem sabiam o que era promessa. Eles não tinham promessa nenhuma. Eles não têm promessa nenhuma. Hoje os gentios que não têm evangelho, em quem é que eles estão abraçados? Em Roma. Em imagens, santos. É nisso que eles estão abraçados. Achando que a mãe de Jesus vai salvar eles. Que a mãe de Jesus faz milagres. Pega a santa, coloca lá. E tem os milagres. Tem os milagres, já recebi. Mas quem fez? Foi Maria? Saberemos quem fez os milagres. O fazedor desses milagres, o operador desses milagres, no dia do trono branco vai falar: quem fez sou eu. Quem fazia os milagres era eu. Porque só tem dois para fazer milagre: Deus e ele, que é Mamon, o falso profeta que representa Satanás. Nada mais que isso, só tem eles dois. Mas os apóstolos não faziam nada. Quem fazia era Cristo através da vida deles, pela fé e pela santidade do povo deles e a misericórdia divina na vida dos perdidos. Ele diz aí, ó: não perguntavam por mim. Quem é Jesus? A maioria dos católicos hoje, das religiões hoje, pergunta muito pouco por Jesus, não conhece quem é o Jesus, o Messias. Eles conhecem o Jesus que o catolicismo apresenta. E agora o que está apresentando, esse evangelho pagão que está aí. Aí Paulo diz aqui o 21. Mas contra Israel diz: todo dia estendei as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Eu sempre tive misericórdia de Israel. É o que Deus está dizendo. Eu sempre amei Israel. É o que Deus está dizendo. Mas sempre contradizente, desobediente, desleais comigo. É o que Paulo fala. Agora, você volta lá para Ezequiel, para você ver
O que Israel e você e todos nós precisamos fazer para ser salvos? Ezequiel, abram comigo aí, no capítulo de número 33. Ezequiel 33. Deixe-me ver aqui o versículo que eu vou ler com você. Para que você... Ezequiel 33, vamos ler do 11 para frente. Diz aqui: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. O profeta está dizendo aqui, Israel se tornou uma nação pagã e ímpia. O Messias veio, não recebeu. Ou o Messias estava vindo, não iria receber. Já estava profetizado, queridos. Já estava profetizado. Não iria receber o Messias. Aí ele diz assim, tu, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua transgressão, e a impiedade do ímpio não fará com que ele caia no dia em que se converter da sua impiedade. O justo, se pecar, não poderá viver pela justiça. Então, presta atenção. Se você é ímpio e você se arrepender e praticar justiça, o que você praticou de impiedade está anulado em Cristo Jesus. Mas se você que se diz judeu, que se diz ser da promessa, e que se diz ser católico, que diz ser protestante, que diz o que for, está em impiedade, misturado com as coisas desse mundo, e não praticar justiça, você vai ser condenado. Cristo, meu irmão, com Cristo não tem bonzinho. Ou é, ou não é. Ou serve, ou não serve. Ou pertence, ou não pertence. Ou é de Deus, ou é do diabo, amigo. Não tem saída. Aí ele diz aqui, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que praticou, ele morrerá. Olha aqui, Israel. Vocês tinham promessa. Vocês iam receber o Messias. Mas vocês provocou minha ira desde os dias de Moisés e vocês não receberam o Messias. Então a justiça que era para vocês se tornou para vocês uma destruição. Olha aqui, Romanos. Vocês que dizem receber o Messias, e recebeu o Messias, e clamou, e ele o alcançou, e vocês estiveram com ele. Se vocês não praticar justiça sempre, eu virei contra vocês. Porque não tem bom, queridos. Então, Israel, se você praticou a justiça e permaneceu na justiça, glória a Deus, salvos estarão. Mas se você praticou a justiça e caiu fora e saiu da justiça e da verdade, tudo aquilo que você fez de errado volta contra você com uma cobrança e destruição, inclusive o que você recebeu depois dessa graça. Aí ele diz aqui, o 14. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse o penhor e pagando o furtado, andando nos estatutos da vida
e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Ouviu, apóstolos? Ouviu, pastores, assembleanos e de todas as igrejas? Ouviu você, deputado, que diz ser pastor? Se você não pagar o furtado, o que é pagar furtado aqui? Os políticos fazem o que com a nação? A inflação desse ano é quanto? Quanto vai ser? Veremos em dezembro. Quanto eles vão restituir, eles dão para o povo que trabalha, para os trabalhadores, para os aposentados. São justos, são sinceros para vocês abraçar eles, igreja, e vocês fazer guerra por causa de um candidato e outro, com esse dragão de duas cabeças que é a direita e a esquerda, é Bolsonaro, é Lula e todos os políticos. Vocês como está dizendo a Bíblia aqui, ímpios injustos. Se eles não restituir o penhor e pagar o furtado, eles não vão escapar da mão do Senhor. Por isso é que Deus, desde março ou abril de 2024, que diz para mim, não ore mais pela misericórdia minha com os políticos. Por isso não oro mais. Quando oro, eu oro cobrando e querendo justiça. Não são merecedores da graça, senão cair com o joelho em terra, restituir o penhor e pagar o furtado, que é o que tem todos os dias contra a nação. Suas leis são justas para quem? Para eles. E para o pobre, e para o trabalhador, e para a nação. Qual é? Olha aqui. E você, igreja, no meio deles? E querem ser salvos? Como os judeus foram e fizeram. Vocês estão fazendo. Viu, apóstolos? Viu, missionários? Você que se escora na política para não assumir as suas responsabilidades, pagar o penhor na sua igreja e pagar o furtado e restituir o penhor, você é pior do que eles. A mão do Senhor é contra ti, muito mais do que contra eles, que não conhecem. Ou finge conhecer, né? Vocês trouxeram isso para a igreja nessa reforma maldita. Aí ele diz aqui, mas se vocês pagarem e andar no estatuto da lei, recebereis graça e misericórdia do Messias. Aí o 16, de todos os seus pecados que cometeu, não farei memória contra ele. Juiz e justiça fez, certamente viverá. Quer ser salvo, deputado, vereador, senador, prefeito, Lula, Bolsonaro? Vocês querem ser salvos? Mulher do Bolsonaro, todos vocês querem ser salvos? Se arrependa, se converta e sirva a Cristo e para de mentir com a Bíblia em cima dos palanques, em cima dos seus discursos, que vocês só estão acrescentando desgraça e maldição para cair no fogo e lá queimar. É isso que vocês estão fazendo. Ouviram, pastores? Isso vocês não querem ouvir. Isso vocês rejeitam, né, padre? O Vaticano, Papa, todos vocês, macumbaria, feitiçaria, toda a religião em si, tudo englobado nisso aqui. Todos misturados com isso aqui. Tem exceção? Com certeza. Aí ele diz aqui, todavia os filhos de teu povo, diz, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. O de vocês que não são retos. Aí ele diz aqui novamente, 17, ou melhor, o 18. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. É isso que vocês querem, pastor? O que vocês fizeram, pastores? E você, Roma, que deixou a Cristo depois de ouvir Paulo e passou a praticar um papado, o que vocês fizeram? E no lugar de Cristo, provocando a ira, colocou as imagens. O que vocês fizeram? Vocês verão o que vocês fizeram. Aí ele diz o 18, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, viverá por isso mesmo. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu
julgarei a cada um de vós conforme os seus caminhos e a casa de Israel. Cada um, os ímpios, todos vocês, serão julgados conforme as suas obras. Não esqueça, o livro da vida e o livro das obras, já está falado aqui nos vídeos, vocês não acompanham porque vocês não querem. O livro da vida e o livro das obras, esses se manifestarão no dia do trono branco. Para coroar o justo que se arrependeu, seja ele ímpio ou israelita, que se arrependeu e alcançou misericórdia através do Messias, e outros para receber a sentença final de quantos anos você vai passar dentro de um fogo ardendo. Ouviram? Políticos e pastores políticos, bispos e missionários, vocês que estão destruindo a pátria e destruindo a imagem de Deus pelas vossas corrupções, é assim que vocês fazem hoje. E não quer a verdade? Quando alguém prega a verdade, como estou pregando, vocês odeiam. Se eu estivesse aqui contando piada que nem um pastor, chamando a mulher dos outros de gostosa, como se chama, as redes sociais estavam explodindo. Ainda tinha defensor, né, seus adúlteros? Pois é. Mas como eu prego a verdade, eu fico feliz porque Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Obrigado, Cristo bendito e maravilhoso. Orem comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia. Tu diz: fala a minha palavra e não te cales. Darei o Teu pão todos os dias, a Tua cama para deitar e coberta para te cobrir do frio. Nunca tem faltado. Graças te dou, meu Deus, por tudo isso. Obrigado, Pai, por esse evangelho bendito, por esse evangelho maravilhoso que não reforma ninguém, por esse evangelho maravilhoso que não tem compacto ou que não tem parte com o pecado, que não tem mistura com ele, por esse evangelho bendito que os teus apóstolos pregaram, que o teu filho pregou. A ti, Jesus, toda glória, toda honra, todo louvor. Seja bendito o teu nome para sempre. Seja glorificado o teu nome para sempre. Porque não existe uma e nenhum outro. Só existe um que é o Senhor. Todos os demais são palhas secas, levada pelos ventos e queimada no fogo. Assim são eles. Mas tu, ó Deus, és Deus eternamente. Perante a casa de Jacó reinará, e perante o trono de Davi estabelecerá o teu reino, e todos verão que tu és Senhor. E como tu nunca houve, nem depois de ti jamais haverá. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo e por essa graça maravilhosa e por esse evangelho bendito falado pelos teus apóstolos, pelo teu Filho Jesus. E que nós hoje, Senhor, venhamos refletir tudo que foi dito de antemão pelos teus profetas, concluídos e provados na pessoa bendita do teu Filho Jesus Cristo e relembrada por teus apóstolos a todos nós, para que nós tenhamos em memória o teu perdão, a tua graça e a tua misericórdia, mas acima de tudo, a tua justiça e o juízo. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Socorre os necessitados, os enfermos, nos becos e nos valados, nas favelas, nas periferias, os velhos e idosos, que ama a tua lei e a tua palavra, e que não espera, Pai, de homens como políticos. E como esses sugadores, que são pastores, que são padres, que são macumbeiros, que são todos da religião, todos farinham do mesmo saco, que fala a mesma língua. Muda nada.
Mas tu, ó Deus, é único e não há outro. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelos que assinam nesse canal, que ouvem a Tua palavra através de mim. E que Tu venha ser glorificado, pois não falo de mim, nunca falarei, mas falo de um Deus soberano, grandioso, poderoso, inigualável, incomparável, como Tu não houve e como Tu não haverá. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre, eu te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique em paz até o nosso próximo vídeo.